Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez para um vídeo Dificuldades Bíblicas. Um programa que já era antigo cá em Portugal para ajudar a ver as dificuldades que existiam e ainda existem. Que algumas até se calhar até já foram mais que esclarecidas. Mas convém que nós relembremos para ver, para que as pessoas sejam esclarecidas. Então, hoje é um tema que diz, a pergunta que foi, naquela altura, claro, Cristo morreu numa cruz? A pergunta é, os adeptos da religião conhecida por Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus Cristo foi morto numa estaca por tortura e não numa cruz. Eles costumam mencionar 2 ou 3 versículos da Bíblia onde se fala do madeiro. Importam-se de me elucidar sobre este assunto? Foi um irmão até de Angola. Bem, nós sabemos que quando a Bíblia se refere ao madeiro, normalmente tem sido sempre na cruz. Ou então uma coisa parecida a uma forca. Mas normalmente poderiam ficar como crucificados. Vamos ver qual é que foi a resposta. As escrituras sagradas empregam com bastante frequência o substantivo cruz, cetauros no grego, ou o verbo crucificar, na relação ao sacrifício expiatório de Cristo consumado no Gólgota. Em alguns lugares da Bíblia costuma também a expressão madeiro, Shilom, vinde, essa palavra, essa palavra é usada como sinônimo de cruz, de instrumento de tortura, visto que a mesma ser em madeira. Julga-se ter havido pelo menos 4 espécies de cruzes. Cruz simples, em latim, com X, uma estaca ou poste simples, cruz e missa, conhecida pelo nome de cruz latina e que se parecia com uma estaca romana. Cruz, 3. Cruz de Cusata ou cruz de Santo André em forma de X, cruz comissa 4. Cruz comissa semelhante à letra T e apilada cruz de Santo Antônio ou cruz egípcia. Os comentaristas das escrituras na sua quase generalidade admitem que o tipo da cruz na qual Jesus morreu foi a imissa, em virtude do título Rei dos Judeus ser afixado por cima da cabeça do Salvador. Há quem se incline, contudo, à cruz comissa. Lê-se, por exemplo, no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, página 558, de Colin Brown, havia 2 maneiras possíveis de erguer-se um centaurus. O homem condenado podia ser afixado à cruz, que ficava deitada no chão, no local da execução, e assim erguido na cruz. Alternativamente, era usual fixar a estaca no chão. Antes da crucificação, era usual fixar a estaca no chão antes da crucificação.
amarrava-se a vítima à viga transversal, sendo erguida vertical. Como era esta a forma mais simples de erguer-se a cruz e como a carregar da vigia transversal. Patibulum civilum vinculava com o castigo dos escravos. A cruz comissa pode ser considerada a praxe normal e é provável que a cruz não fosse muito mais alta do que a altura de um homem. Convém esclarecer que os romanos obrigavam os condenados a levar a patibulum, parte transversal da cruz, até ao local do suplício. O pregoeiro seguia à frente do réu, ostentando a acusação escrita título como o Senhor Jesus Cristo se encontrava fisicamente depauperado ou aludido. Patíbulo foi carregado por um indivíduo de nome Simão Sirineu, que por acaso passava por ali. O tronco da cruz era normalmente fixado no solo após o pronunciamento da sentença. Os assírios, persas, egípcios, gregos, fenícios, cartaginenses, romanos e outros povos praticavam a crucificação, ao contrário dos israelitas, que lapidavam os condenados. Só depois de mortos, os filhos de Israel suspendiam por vezes os cadáveres num madeiro ou numa árvore a fim de servirem de escarmento ou em fase de exposto. Não é sensato dogmatizar-se sobre o assunto por falta de provas concludentes. Os que pontificam haver Jesus morrido numa estaca e não num madeiro em forma de cruz atribuem demasiado valor a aspectos secundários de uma questão de menos importância. No término destas linhas, lembramos que a cruz na Bíblia é o símbolo de maldição, humilhação e vergonha, e de abnegação, de reconciliação, etc. A expressão palavra de cruz é sinônima de evangelho, da salvação, de poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo se gloria na cruz de Cristo, refere-se à proclamação da boa nova. Como podemos ver, amados, havia muitas cruzes e praticavam muita crucificação no passado. E foi um bocado complicado. Agora até eu fiquei um bocado confuso e peço desculpa estar a ler tão devagar. Que Deus vos abençoe e espero que tenham sido esclarecidos. E mandei as vossas perguntas, no que eu souber responder também. Estarei aberto a poder responder e a esclarecer as dúvidas. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.